no dia a dia para inspirar quem quer ser cientista ou para quem já é, se especializar ainda mais, tá? Eu sou, como o Roberto comentou, sou gerente de um time de cientista de dados do atendimento digital do Itaú. Também sou professor da FIAP no curso de MBA de Data Science. No final tem meus contatos. Bom, o que é Data Science? Tem uma definição mais formal aqui, que ciência de dados combina conhecimento de negócio, habilidades de programação, matemática e estatística para extrair informações significativas dos dados. Ciência de dados aplica algoritmos de aprendizagem de máquina, machine learning, em números, texto, imagem, vídeo, áudio, entre outros, para produzir sistemas de IA que executam tarefas geralmente executadas por nós, né, pelos seres humanos. Essa é uma definição bastante completa do Data Robot. Mas o que é machine learning? Então, ciência de dados aplica conhecimento do negócio, habilidade de programação, matemática e estatística para extrair dados e aplicar em algoritmos de machine learning. Mas o que é machine learning? Tem uma definição clássica aqui do Tom Mitchell, que seria o pai do machine learning aqui no livro dele de 97, que diz que é uma definição formal aqui, mas pode dizer que um programa de computador aprende a partir de uma experiência E, em respeito a uma classe de tarefas T, e com medida de desempenho P, se o seu desempenho na tarefa melhora com a experiência. Basicamente, se meu software está melhorando automaticamente por meio de uma experiência, quer dizer que ele tem algum tipo de inteligência. Tá? Qual que é a diferença básica de um programa normal de um programa de machine learning? No programa normal, o desenvolvedor faz lá o seu código e depois do código pronto vai ter entradas e dadas as entradas vai ter alguma saída. Quando a gente fala de machine learning, principalmente em modelos de aprendizado supervisionado, é um pouquinho diferente. Você dá as entradas e quais são as saídas esperadas. O modelo é, de alguma maneira, ele tenta aprender com essas entradas e quais são as saídas esperadas. E isso gera um programa. E aí depois esse programa vai ter novas entradas e vai prever ou vai classificar novas saídas. Então, é um programa que gera programas, né? Falando bem em alto nível. Então, basicamente, eu tenho dado, a partir do dado eu aplico algum algoritmo em cima desse dado e gero um insight, bem fácil. Então, um programa de classificação de imagem, eu dou algumas imagens, normalmente rotuladas, né, se for um algoritmo de classificação. Falo para o algoritmo, esse aqui é um gato, passa pela rede neural, treina, esse aqui é um cachorro. Depois de treinado, entra uma foto nova, que o modelo não sabe o que é, ele vai rotular essa foto como um gato. Então, bem fácil, por isso que as empresas hoje pensam que funciona mais ou menos assim. Você armazena muitos dados, independente do formato, contrata um cientista de dados, alguma mágica acontece e ela ganha bastante dinheiro com isso. Normalmente é mais ou menos como que as empresas acreditam que funciona, mas não é bem assim. Tem alguns casos... Achei que fosse. Claro. Vou embora então, bom, né? Tô na sala errada. Normalmente tem alguns casos clássicos que eu gosto de trazer, então, do próprio Google, né, no Google Maps, logo que ele lançou o Google Maps, se você pedia para ele traçar uma rota dos Estados Unidos para a Europa, ele falava que você podia ir nadando pelo oceano, era um erro do algoritmo. Tem o caso clássico da Microsoft, que foi um chatbot que eles colocaram no Twitter, que aprendia, eles colocaram um algoritmo sem uma curadoria humana por trás, tudo que as pessoas me disserem no Twitter, acredita que é verdade e aprende. Aí em 24 horas, o bot começou o primeiro Twitter dele. Eu só gostaria de dizer que eu quero conhecer vocês, os humanos são super legais. No fim do dia, ele estava tweetando algo como o Hitler tinha razão, eu odeio as feministas e coisas assim. Então, em 24 horas a Microsoft teve que tirar o bot do ar porque ele virou racista, teve que tirar do ar. É complicado, né? Mas isso são casos clássicos, tirador, mas mesmo hoje, quando a gente testa algumas coisas, machine learning não é tão simples. Parece que é simples, mas não é tão simples. Se você for no Google e digitar, me mostre fotos de raças de cachorro, exceto beagles. Ele vai te mostrar só beagles. Na verdade, ele mostra exatamente o que você não queria. Porque não é fácil de entender. É muito ambíguo, né, o que foi colocado aqui. Então, entender texto, entender imagens, né, que são dados não estruturados, não é tão simples. Tem uma frase também bastante clássica que eu vi um homem na montanha com um telescópio. Essa frase ela tem pelo menos 4 formas de você interpretar essa frase. Pode ser, eu vi um homem e o homem estava na montanha e eu estava com o telescópio, pode ser uma forma de interpretar. Eu vi um homem, eu estava na montanha e o homem estava com o telescópio.
eu vi o homem estava na montanha e o homem estava com um telescópio, e eu vi o homem, eu estava na montanha e eu estava com um telescópio. Então essa frase poderia gerar pelo menos 4 interpretações diferentes. Tá? Imagina isso no mundo dos negócios. Então tem N interpretações para uma mesma frase, e para o computador entender isso, essa subjetividade não é simples. E é por isso que, estou dando uma introdução, mas é aí que entra o trabalho do cientista de dados. Olhando um caso um pouco mais real aqui, um caso real, eu tenho dois reviews de produtos reais da Amazon. Então um cliente foi lá e falou, o preço é bom, a qualidade não é ruim, eu estou feliz com a compra que eu fiz. E um outro que é um feedback negativo de um produto, a qualidade é ruim, eu estou triste, eu vou devolver essa compra que eu fiz. E aí foi criado um algoritmo, né, de fazer processamento de linguagem natural para classificar o sentimento daquele review de um produto. Obviamente hoje existem formas muito mais complexas de fazer isso, muito mais fiéis, mas a forma mais simples de fazer com que o computador entenda textos, que ele não entende, para ele é um monte de caractere, é você converter o texto em vetor, e o vetor mais simples é zeros ou uns, que a gente chama de bag of words. É uma técnica bastante antiga, funciona para coisas bem simples, mas hoje existem embeds bem mais complexos para fazer isso. Mas como que funciona essa técnica simples aqui de bag of words? Eu pego todas as palavras de um dicionário, então aqui tem as palavras, e se a palavra aparece na frase, eu coloco 1. Se ela não aparece na frase, eu coloco 0. E aí então o computador vai entender que essa frase aqui, de cima, good price, quality not bad, I'm happy com a compra que eu fiz. Então, good aparece, então 1. Card, por exemplo, não aparece. Price aparece, então eu coloco 1 e assim vai. Então, esse vetor 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1 representa para o computador a frase de cima. E 0, 0, 0, 1 representa para o computador a frase de baixo, certo? E aí, se eu for treinar um modelo, eu vou falar, ó, esse exemplo aqui é 0, 1, tal, 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 é exemplo de uma frase positiva. E esse aqui é o exemplo de uma frase negativa. E aí, quando chegar novas frases, ele vai olhar, é mais parecido com a positiva? Então, eu vou falar que é positiva. É mais parecido com a negativa? Então, eu vou falar que é negativa. Essa seria a lógica. E aí, chegou uma frase nova. O preço não é bom, a qualidade é ruim. Eu não estou feliz com a compra que eu fiz. Esse review é positivo ou negativo? Negativo. Mas vocês acham que o computador classificaria como positivo ou negativo? Se eu usar a mesma lógica, o computador não entende, eu tenho que converter num vetor de zeros e uns. Quando eu converto num vetor em zeros e uns, esse vetor, ele é mais parecido com o primeiro ou mais parecido com o segundo? Na verdade, ele é exatamente igual ao primeiro, porque as palavras que aparecem aqui são exatamente as mesmas que aparecem de cima. Mas a ordem delas me dá um significado totalmente diferente. Então, nesse caso, o computador ia classificar errado, e aí eu perguntaria, o problema é o modelo de machine learning? Existem vários, eu vou falar um pouco para frente, existem vários algoritmos de machine learning, mas nesse caso o problema não é o algoritmo, mas é a forma que eu decidi representar um problema real para o computador entender. Se eu não souber representar isso de uma maneira numérica e que represente bem o meu problema, o computador pode usar o melhor algoritmo do mundo, ele não vai conseguir aprender, ele vai errar. Então esse é um dos primeiros, um dos trabalhos relevantes de um cientista de dados. Como que eu penso num problema real e modelo para o computador entender para depois ele conseguir classificar. Ok, então quando a gente fala do negócio em si, existem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então eu tenho o cliente aqui no centro, mas eu tenho vários serviços que o cliente consome, eu tenho marketing que está influenciando o que o meu cliente pode consumir, eu tenho distribuição, algum canal que ele usa, eu tenho várias coisas, produtos, sistemas, muitas coisas nesse ecossistema que estão influenciando, e o papel do cientista de dados é entender um pouco de como que esses dados estão um influenciando o outro para ajudar na tomada de decisão. Então aqui tem aqui tem um gráfico também interessante que é de como que eu faço uma estratégia inicial, aqui aspiracional, até uma estratégia avançada, e algo transacional para algo estratégico. Então eu posso começar desde a avaliação da qualidade de dados, até fazer alguns dashboards e fazer alguma avaliação discriminativa, fazer diagnóstico que eu falo não na questão de saúde, tá? Diagnóstico do negócio, etc. Depois tentar fazer algo preditivo e, por fim, que é algo mais complexo, é fazer alguma coisa relacionada à semântica mesmo do seu negócio, tá? Ou do problema que você está atacando.
E para isso a gente pode usar várias técnicas de Machine Learning. Então, as três mais clássicas é o aprendizado supervisionado, não supervisionado e o Reinforcement Learning. Dentro de não supervisionado, a gente pode fazer clusterização, redução de dimensionalidade. Dentro de supervisionado, regressão, classificação e assim por diante. Existem vários algoritmos que podem ser aplicados, cada um com uma característica diferente, com uma forma de cálculo por trás. Quando a gente fala modelo, na verdade é porque todo algoritmo tem um modelo matemático por trás que aprende algumas features ou algumas... nossa, fugiu a palavra, mas, por exemplo, quando eu tenho uma regressão linear, ela é basicamente uma equação matemática onde eu apreso os pesos que influenciam em cada feature daquele meu problema. Então, cada algoritmo ele tem uma formulação matemática por trás onde ele vai aprender. E eu também, inteligência artificial não é só machine learning. Eu tenho outros algoritmos que podem me ajudar em alguns outros problemas. Por exemplo, quando eu falo de sistemas especialistas, lógica fuzzy, por exemplo, não é uma técnica de machine learning, mas é uma técnica de inteligência artificial. Meta-heurística de busca ou heurística de otimização, como algoritmo genético, colônia de formigas, enxame de abelhas, são técnicas inspiradas em elementos da natureza que ajudam a gente a resolver problemas que a gente chama de NP hard ou NP difícil, que são problemas de otimização combinatória, que também são problemas dentro da IA, mas que não são considerados algoritmos de machine learning, mas que ajudam em tarefas muito complexas. Então, basicamente, um trabalho de cientista de dados aqui também é entender quais são os algoritmos que existem, então desde árvores de decisão, algoritmos genéticos, redes neurais profundas, deep learning, suporte SVMs, etc. Por meio desses algoritmos eu consigo criar algumas capacidades específicas, então visão computacional, processamento de linguagem natural, sistemas de recomendação, e essas capacidades podem gerar algum produto. Então, por exemplo, eu quero um assistente virtual. O assistente virtual ele pode conversar com você, então eu preciso fazer processamento de linguagem natural, mas ele também pode reconhecer você facialmente, pode fazer o login via reconhecimento facial, então eu preciso de algo de visão computacional. Ele pode recomendar um produto ou um serviço, é uma outra técnica, eu posso ter embarcado nele um sistema de recomendação. Então, na verdade, um assistente pessoal, por exemplo, ele vai ter vários modelos lá dentro, trabalhando em conjunto para entregar para o cliente ou para o usuário alguma dessas capacidades. E aí é importante entender o que eu quero fazer, ter os modelos específicos para cada ação que eu quero tomar e saber qual que é o melhor algoritmo para cada uma dessas ações. E aí eu tenho vários casos de usos possíveis, né? Dentro da manufatura, dentro de healthcare, dentro das finanças, viagens e hotéis, energia e utilidades, enfim, eu tenho aplicações infinitas aqui para inteligência artificial. E um outro ponto interessante, e aí principalmente quando a gente fala de pequenas, médias e grandes empresas e também coisas específicas, é saber, normalmente o cientista de dados ele tem uma bagagem acadêmica muito grande, que é o meu caso, né? E da maioria dos cientistas de dados. E aí ele gosta de fazer tudo do zero. Ah, não, é um desafio pessoal, quero aprender e quero fazer. Mas às vezes para a empresa isso não é o melhor. Tem muitas ferramentas prontas que podem me ajudar a ser muito mais rápido, a ser mais barato e assim por diante. Então é muito importante ter o discernimento de quando eu devo desenvolver e quando eu posso usar uma ferramenta já pronta. Então, por exemplo, eu quero fazer um modelo de visão computacional. Existe uma API do Google, por exemplo, esse caso aqui eu peguei do Google, que você manda uma imagem para ele, até tem uma versão gratuita por número de chamadas da API. Você manda uma imagem e ele te fala o que ele identificou naquela imagem. Então, eu identifiquei que aqui eu tenho uma casa, tenho alguma coisa relacionada à arquitetura, aqui eu identifiquei que eu tenho o céu, né? Tenho também uma casa. Então ele identifica tudo que ele encontra naquela imagem. Então se você precisa detectar objetos numa imagem, se o seu problema é esse, por que você vai construir isso do zero se eu tenho uma API muito bem treinada com uma acurácia boa? Mas se o seu problema é outro, eu não quero identificar o que tem na imagem, mas eu quero identificar se existe alguma casa, algum objeto arquitetônico nessa imagem e quero identificar qual o tipo da arquitetura daquele móvel. Então é uma coisa bem específica. Aqui eu tenho um prédio e a arquitetura dele é moderna. Eu tenho aqui um castelo e é uma arquitetura vitoriana. Então eu quero identificar a arquitetura daquela uma coisa específica. Não existe uma API que faz isso.
Então, se o seu problema é esse, você vai ter que desenvolver um modelo de computação, um modelo de processamento de imagem que vai classificar aquele seu problema. Você não vai conseguir nada pronto para isso. Mesma coisa para texto. Aqui também tem um exemplo. Eu tenho uma API, aqui também estou usando alguns exemplos do Google, que você dá um texto e ele te fala qual que é o tópico principal daquele texto. Aqui está falando de comidas. Mas se eu não quero só saber o tópico principal, eu quero saber, além do tópico que ele está falando, se ele está reclamando, se ele está dando uma sugestão, se ele está pedindo alguma informação. Então pode ser algo específico que você tem do seu produto, do seu projeto, então você provavelmente tem que criar alguma coisa muito próxima disso. Posso usar também alguns exemplos vou usar um exemplo hoje está muito na moda você trocar a URA, né, o atendimento telefônico, que era a Tecle 1 para esse Tecle 2 para uma coisa mais digital. Então, de vez de você teclar, você pergunta para o cliente sobre o que você quer falar. Então, você tem um modelo por trás de machine learning que entende a voz e converte isso para texto para depois você processar lá dentro. E aí, um problema que a TIM, por exemplo, teve é que ela tem palavras específicas do produto dela. Então, muitos clientes perguntavam para ela, quanto que é uma ligação de TIM para TIM? É uma coisa muito específica. Um modelo padrão de texto, ele não aprende isso, porque é específico de um negócio. Então ele convertia, quando o cliente falava TIM para TIM, ele convertia para pratinho a palavra. Então eu não entendia, aí não conseguia processar. O que significa pratinho? Não conseguia. Tem clientes acho que pessoas do sul do país não têm o costume de falar boleto, tem o costume de falar boleta, que é o título. E aí boleta também não é uma palavra padrão do dicionário, aí ele convertia boleta para roleta, e aí também não entendia. Então são coisas muito específicas que você muitas vezes vai ter que treinar o seu modelo para entender aquele seu ponto específico. Por exemplo, o Itaú tinha um cartão em parceria com a Múltiplos. Então, o que é múltiplos? Múltiplos, se você for ver no senso comum, é alguma operação matemática, alguma coisa, mas múltiplos é o nome de uma empresa específica. Então, você tem que customizar o seu modelo para entender exatamente o que significa aquele cartão múltiplos, né? Então, é importante ter essa visão. Então, o trabalho do cientista nesse contexto é saber se eu vou usar uma ferramenta pronta, entender, extrair o melhor daquela ferramenta, e quando eu vou fazer uma ferramenta customizada, entender dos algoritmos e dos modelos de machine learning que tem por trás para poder construir. E sempre tem uma área que entre os dois mundos, que é saber avaliar e refinar os dados. A gente alguns palestrantes falaram muito de gerar dashboards e gerar coisas assim de análise, mas não adianta nada eu ter o dashboard e não saber analisar o que aquilo está me trazendo. Então tem essa frase bastante conhecida aqui do Grace, que um teste muito bem medido vale mais do que milhões de opiniões de especialistas, né? Então o dado bem medido vale muito mais do que qualquer opinião. Esse caso clássico, não sei se todo mundo já ouviu falar, mas é um caso bastante conhecido, que foi na guerra, eles queriam blindar os aviões na guerra para evitar que nos ataques que os aviões eram abatidos, mas o material da blindagem ele é muito mais pesado, então não dava para blindar o avião inteiro, tinha que blindar poucas partes do avião. Então contrataram uma pessoa, na época não eram cientistas, nem existia isso, né, na guerra, mas vamos analisar aqui todos os aviões que voltaram da guerra e vamos tentar identificar a melhor parte do avião para eu blindar, dado que eu tenho que escolher a parte mais específica. Então, quando eles olharam, algumas pessoas leigas, né, olharam a imagem e falaram, aqui é onde os aviões levam mais tiros. Ok, vamos blindar aqui então as asas, aqui o centro, que é onde está o piloto, aqui as asas do fundo do avião. Estavam discutindo essas coisas, até que chegou um especialista, um estagiário, falou, não, a gente vai blindar o motor do avião. Aí a pessoa falou, por que o motor do avião? Não tem nada a ver blindar o motor do avião. Nenhum. A maioria dos aviões que a gente analisou aqui não tem tiro no motor do avião. Ele falou, exatamente, porque os aviões que levaram tiro no motor não voltou. Todos que voltou é porque não levou tiro não. Então é lá que eu tenho que blindar. Se você analisa o dado da maneira errada, você pode tomar decisões também da forma errada. Então, é muito importante, é um trabalho também super importante dos cientistas de dados, saber fazer a análise
propor as hipóteses e os testes corretos e fazer análise. Se você não saber, eu quero testar, vou fazer um monte de teste, mas qual o propósito daquele teste? Qual é a hipótese que você quer avaliar? Você está avaliando da maneira correta? E aí tem vários casos também super interessantes, esse site aqui é bem legal, que mostra que às vezes correlação de duas coisas não quer dizer que uma coisa causa a outra. Então esse é bem óbvio, mas quando a gente olha o gráfico aqui de quando que a venda de sorvete, como que é o gráfico da venda de sorvete e o ataque de tubarão, está muito correlacionado as duas coisas. Então quer dizer que eu poderia falar que a venda de sorvete causa ataque de tubarão, porque são duas coisas correlacionadas? Não, não faz sentido nenhum. Ah, mas isso é muito simples. Mas existem milhões de gráficos como esse. Então tem um outro aqui, se vocês pegarem, no site tem vários exemplos. Então existe 99,2% de correlação entre a taxa de divórcio nesse estado dos Estados Unidos, que é o Maine, e o consumo de margarina. Então existe 99,2% de correlação nessas duas. Então eu posso falar que quando cai o divórcio, cai a venda de margarina. E quando aumenta o divórcio, aumenta a venda de margarina. Provavelmente não tem relação nenhuma, mas pode ser que se você interpretar isso de maneira errada no seu negócio, é porque duas coisas estão acontecendo e tem muita correlação da forma que elas acontecem, é porque uma está causando a outra. Então toma muito cuidado quando a gente analisa os nossos dados. Que é mais um trabalho que o cientista de dados pode ajudar bastante nos negócios. Né? Então, entender bem sobre estatística, né? Os testes estatísticos podem provar ou possibilitam a prova de que os resultados obtidos não foram causados pelo acaso ou não foram causados por uma outra causa aparente, só porque tem uma relação, mas não quer dizer que uma tenha efeito na outra. Então, quais são as habilidades de um cientista de dados aqui? Ele tem que ter habilidade de ciência da computação, matemática e estatística e soft skills, porque ele tem que conhecer bastante do negócio, né? E aí tem várias visões, eu peguei várias visões de vários sites renomados que sempre mostram mais ou menos essa visão aqui. Tem uma outra que tem que ter soft skill, conhecimento de engenharia e também conhecimento de estatísticas e dos algoritmos principais. E no centro ter o conhecimento do negócio também, porque sem conhecimento do negócio você não consegue extrair o melhor. E tem uma outra coisa que tem crescido bastante, a gente fala muito do cientista de dados em eventos, ou sempre é falado muito do cientista de dados, mas tem mais outras duas figuras que têm ganhado bastante relevância, que é o Data Engineer, o engenheiro de dados, e o analista de dados, que são figuras complementares, tá? Principalmente em grandes empresas, quando você tem que desenvolver o seu modelo, ter uma infraestrutura para colocar no ar. Quem é desenvolvedor, que é um termo que está na moda, que é o DevOps agora, né? Você desenvolve, dá manutenção, segurança, integra, implanta e tem um pipeline de Continuous Integration, Continuous Delivery, para sempre estar implantando rápido e colocando novas funcionalidades rápidas no ar com microserviços. O engenheiro de dados ele tem esse papel quando a gente fala de dados, que agora também está começando a ficar na moda, que é o MLOps. Pegou o termo da engenharia de software, DevOps, e trouxe para engenharia de dados. E aí a gente vê que tem uma sobreposição entre eles. Então o cientista de dados aqui, que é o verdinho, ele tem um conhecimento maior em estatística e em matemática avançada. Ele não tem muito conhecimento de infraestrutura, mas ele precisa ter um conhecimento mínimo de infraestrutura. Já o engenheiro de dados, ele tem um conhecimento muito grande de infraestrutura e de engenharia de software, mas ele não tem muito conhecimento de estatística. Ele tem que ter um conhecimento mínimo de estatística, ele vai colocar esses modelos em produção. E assim por diante. Então também tem o analista de dados, né? Que muitas vezes é a pessoa que conhece muito do domínio ou do negócio e que conhece muito da parte aqui de comunicação e visualização, que muitas vezes o cientista de dados não tem muito esse skill. Comunicação não é um forte do cientista de dados, né? E um outro ponto importante além de eu saber o que eu quero testar e como testar, é ter liberdade para testar. Existem algumas pesquisas que mostram que quando eu testo rápido, eu testo bastante, erro sim, mas erro rápido, mas a minha taxa de sucesso no final ela é muito maior de quando eu testo pouco. Tá? Então testar rápido, mas saber como testar e por que testar, também traz uma taxa de sucesso nos projetos muito grande.
E também tem uma questão grande que é a expectativa, né, dos stakeholders ou dos executivos. Normalmente, as pessoas, os executivos têm essa ideia aqui de como que funciona um projeto que envolve machine learning ou ciência de dados. Eu vou gastar um tempo aqui definindo os KPIs do meu projeto, a coleta de dados é rápida, aí eu vou gastar um tempo enorme criando a infraestrutura e otimizando meus algoritmos de machine learning, e a integração é rapidinha. Plug and play, só integrou lá, é muito fácil integrar, principalmente quem trabalha em grandes empresas que tem um monte de sistema legado, é facinho de fazer integração, e aí você põe para rodar. Outra coisa também que aí corrobora um pouco com essa visão é que a maior dificuldade está na hora de fazer o código dos modelos de machine learning. Todo o resto aqui é mero detalhe, né? Fazer a coleta de dados, configuração, extração de features, verificar o dado, monitorar, principalmente depois que está em produção, porque o modelo de machine learning, o modelo de inteligência artificial é um pouco diferente de um software tradicional. Normalmente você testa e o que vai acontecer em produção é muito parecido. Um software de inteligência artificial, você tem uma base de dados que você usa para treinar e testar, mas quando você coloca em produção, o que pode chegar para ele predizer ou classificar é totalmente diferente com o que ele viu antes. Então, você monitorar esse tempo real é importante e não é fácil monitorar. O tempo está acabando. Fazer as análises, etc. Então, essa é uma visão que tem-se muito nos negócios, mas não é a verdadeira. Normalmente, a coleta de dados ela é muito maior do que se imagina. Tá? A coleta, a pré-preparação dos dados, toda a análise, a feature engineer. E a integração também é muito complexa. Não é simples integrar sistemas, mesmo hoje em dia com APIs, etc. Não é tão simples. E, obviamente, não é fácil otimizar e criar a infraestrutura aqui dos modelos, mas ela não é só ela. Ela, por si só, não vai dar o resultado que a empresa espera. Se você não tiver os dados e não tiver uma infraestrutura preparada para integrar, o que adianta ter o melhor modelo de predição, mas eu não consigo ter acesso ao dado do cliente em tempo real? Como é que eu vou prever se eu não consigo ter acesso ao dado dele? Não vai funcionar. E outra coisa também é que, na verdade, o código aqui do Machine Learning também não é tão complexo quanto se imagina. Quando a gente vai criar algo do zero, ele é bem mais complexo, mas hoje existem várias bibliotecas prontas. Empresas como Google, Microsoft, tem muitos algoritmos que eles usam que está disponível no GitHub. Você pode pegar e fazer o que a gente chama de transfer learning. Você usa aquele algoritmo pré-treinado e só adiciona camadas ali na rede neural para especializar para aquilo que você quer. Então, hoje você não precisa criar nada do zero. Dá para fazer muita coisa, mesmo que customizada. Você aproveita muita coisa que já tem publicado. Mas todo o resto não é simples, e principalmente quando a gente fala aqui da lei de proteção de dados, né, e eu que trabalho num banco, quem trabalha em empresas que têm outros reguladores bastante críticos, quando a gente fala de infraestrutura, a cloud ela ajuda muito, porque você sobe uma máquina muito rápido, mas ao mesmo tempo tem que tomar muito cuidado, você pode derrubar ela muito rápido, né, então tem que tomar cuidado com isso. Mas você mandar os dados para fora, saber como mandar, todo esse processo de colocar um dado fora da sua empresa, isso pode ser crítico, e agora com a lei é um pouco mais crítico, tem que tomar bastante cuidado com isso. E aqui são todas as etapas de um projeto. Tá? Então tem como que eu vou fazer a ingestão do dado em algum lugar que eu vou conseguir ler, como que eu vou analisar, transformar, validar, dividir esse dado da maneira mais eficiente, treinar e criar o meu modelo, validar, escalar, rolloutar, né, colocar em produção, servir alguma aplicação, monitorar e guardar todos os logs para uma possível auditoria. Então eu tenho muitas etapas que normalmente a gente não considera na hora de desenvolver um projeto que eu uso machine learning, e são etapas essenciais. Só ter um cientista de dados para criar um modelo e ficar rodando no Python na máquina dele lá no Jupyter Notebook não vai resolver o meu problema. E o mais importante, né, o pote de ouro não está no fim, principalmente quando a gente fala de projetos com inteligência artificial, que é muito experimental, mas está no caminho. A gente vai ganhando, vai tendo ganhos em pequenos... A cada degrau que você vai subindo, você vai tendo algum ganho. Você vai melhorando esse modelo, cada degrau a gente vai tendo ganhos. Aqui também é mais uma outra visão disponível, que é
para eu chegar aqui e usar modelos muito complexos de machine learning, eu tenho que passar por todas as etapas, desde coleta, armazenamento, exploração, agregação, aprendizado e otimização, até eu chegar na aplicação mesmo de modelos. E para chegar nessa outra buzzword aqui, que é a transformação digital, todo mundo vai fazer transformação digital, ela é o fim do caminho, né? Eu tenho que percorrer algumas etapas principais, que é desde definir qual que é o use case que eu quero fazer. Alguns alunos meus do MBA chegam e falam assim, não, professor, eu queria dar uma dica aqui, que o meu chefe pediu para eu fazer um chatbot. Mas do que não, ele só falou que quer fazer um chatbot lá na empresa, mas ele falou para definir, a gente vai definir ainda o que ele vai falar, mas então, você nem sabe o que ele vai falar, por que você quer fazer um chatbot? Não, porque está na moda, todo mundo está fazendo, mas você nem sabe ainda o que vai falar, mas quer um chatbot. Então, na verdade, tem que ter um olhar diferente. Qual que é o problema que o meu cliente tem, o que eu tenho, o que eu quero resolver? Beleza. Uma vez que eu identifiquei o que eu quero resolver, vou entender os dados que tem por trás, vou avaliar o que eu tenho que fazer de pré-processamento, entendimento desses dados, vou avaliar qual é a infraestrutura que eu tenho para rodar esses dados, se existe alguma ferramenta pronta, como eu mostrei lá das APIs, que pode me ajudar a ganhar velocidade e escala, ou se eu tenho que construir alguma coisa do zero. Como que eu vou tratar o modelo de machine learning? Não é igual uma ferramenta, um Word que você instala e ele está funcionando para sempre. Você faz um modelo de machine learning para detectar fraude. Semana que vem já inventaram uma nova forma de fraudar, você tem que sempre estar retreinando. Você fez um chatbot, semana que vem clientes novos falam de uma maneira totalmente diferente, você tem que estar retreinando. As coisas mudam muito rápido e o modelo tem que estar acompanhando essas mudanças. Como que eu vou avaliar para só depois eu colocar isso para rodar e aí sim ter alguma transformação digital. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu não lembro quem é o autor dela, que fala, não adianta eu querer fazer que os meus processos fiquem digitais sem pensar no meu processo, porque eu vou continuar tendo um processo ruim, só que agora é um processo ruim digital. Não, eu tenho que primeiro melhorar meu processo e depois digitalizar. Não adianta só pensar na ponta aqui, que é digitalizar tudo, vai continuar do mesmo jeito, só que agora é digital. Então, mudar para fazer a transformação digital, né, ou usar machine learning, requer uma mudança de cultura sim, e a mudança de cultura requer a mudança da forma das pessoas que estão trabalhando de pensar. Existem várias formas de aplicar machine learning, desde criar um modelo do zero até usar APIs pré-treinadas e ter um intermediário, que é usar o transfer learning. Então tem várias formas de usar e aplicar para qualquer tamanho de negócio, qualquer tipo de problema. E se machine learning é o foguete, os dados é o combustível, então tem que saber muito bem como usar os dados aqui. E modelos simples de machine learning, com mais dados e dados bons, normalmente dá mais resultados ou melhores resultados do que modelos super complexos com poucos dados ou dados não tão bons. Tá? Então também tem uma falácia que não, pega o Deep Learning e coloca lá para rodar que ele resolve todos os seus problemas. Não, às vezes uma regressão linear simples resolve muito mais do que um Deep Learning. Desde que você tenha os dados corretos, entenda do seu negócio e saiba como aplicar. Bom, aqui tem alguns artigos, quem tiver mais interesse, tem um artigo técnico de uma esteira de Continuous Integration Delivery para Machine Learning que a gente publicou recente, e um artigo científico, que a gente sempre tem a veia científica e acadêmica, quem quiser fica à vontade para dar uma olhada, e tem meus contatos, quem quiser também, estou à disposição se quiser tirar alguma dúvida. E agora, se tiver alguma pergunta... Pessoal, 3 perguntas, tá? No máximo. Vai. Uma só para você, Jesus. Como você garante a escalabilidade dos seus modelos quando você coloca em produção? Eles precisam responder, principalmente que eles precisam responder a uma taxa alta. Uhum. Não, perfeito. Primeiro, a infraestrutura é super importante. Hoje a gente roda os modelos que eu crio, especificamente o meu time cria, a gente roda tudo no data center Itaú mesmo. A gente tem um data center grande em Mojimirim. E o principal é hoje, quando a gente fala de modelo, existem duas etapas aqui. Uma etapa de treinamento do modelo e uma etapa de predict mesmo, do serving. O serving, normalmente, ele, se você criou um modelo bem otimizado, ele normalmente é rápido, é em tempo real. Tá? A não ser que você, na hora de colocar esse modelo para servir, você não colocou nas melhores práticas, mas é práticas praticamente engenharia de software mesmo. Você construir uma API que ele está rodando por trás,
se você containerizou ele, porque se começasse a ter muitas chamadas você conseguir escalar aquele pod específico. Agora o treinamento, existem modelos que você tem que treinar também em tempo real, vamos dizer assim. Desculpa. E aí modelos mais simples treinam mais rápidos e modelos mais complexos, como Deep Neural Networks, eles treinam mais devagar. E aí isso depende muito da infraestrutura mesmo. Então quando a gente usa GPU ou TPU, que é um hardware específico para treinamento de modelo, você consegue treinar mais rápido. E aí você também tem os modelos mais simples, então dependendo do caso, por exemplo, a árvore de decisão. A árvore de decisão é um modelo simples, antigo, mas que funciona bem para muitos casos. E o treino dele é rápido. Então se você tem essa necessidade de um treino rápido, você pode às vezes optar por uma árvore de decisão e não optar, por exemplo, por uma rede neural. Então eu acho que depende muito da decisão de negócio. Tem uma outra questão importante que é não só só puxo pegando um gancho, não só da escalabilidade, mas também pela interpretabilidade do modelo. Agora com a LGPD, dependendo do que você vai fazer, o órgão regulador vai falar assim, por que você deu o crédito? Aí você tem que explicar o modelo. Explicar uma rede neural convolucional ou uma rede neural recorrente, você não vai, quase impossível explicar dependendo do que você está fazendo. Uma regressão linear ou uma árvore de decisão você consegue explicar. Então, por exemplo, um problema de crédito, além da questão de escalabilidade, muitas vezes você pode optar por um modelo que tem uma acurácia um pouco menor, mas que o tempo de treino dele é rápido e também ele é mais fácil de você explicar se for necessário para aquele seu problema. Então vai depender muito da demanda daquele problema que você está tratando. Beleza? Eu ia perguntar, mas ele acabou de responder. Pessoal, então,